Olá, eu vou fazer o relato de um mês sem consumir o açúcar. E quando eu falo açúcar, é o açúcar refinado. E eu percebi que eu não tinha deixado muito claro isso. Porque se eu falar simplesmente açúcar, dá a entender que seria tudo. Porque quando a gente consome um carboidrato, ele no nosso organismo ele vai se transformar em açúcar. Então eu não tinha deixado claro isso no relato de uma semana. Então agora eu tô deixando claro que o que eu cortei foi o açúcar refinado, que é aquele açúcar cristal, ou aquele açúcar branco, ou sei lá, açúcar demerara, que a gente compra e coloca em tudo, assim, pra, pra fazer as comidas. E também eu eliminei também o açúcar refinado que tem em alimentos que já vêm prontos. Tipo, não sei, na lasanha tem açúcar, por exemplo. Né? Então, eu já não comia, né? Mas agora me fez ter certeza que eu não vou comer mais isso. Então, pra deixar claro, é o açúcar refinado. É, às vezes pode rolar essa confusão, tipo, mas tudo? Muitos alimentos vão se transformar em açúcar. Muitas frutas vão se transformar em açúcar. Aí você fica, ué, então ela não come mais fruta? Eu como, com certeza eu vou comer fruta. Se, é o ideal pra você saciar essa vontade do açúcar é você comer a fruta, né? Entre, tem até essa questão entre frutas e adoçantes, qual seria melhor? Gente, sempre opte pela fruta, porque ela vai estar quelada, sabe? Ela vai estar unida, o açúcar, com os nutrientes, então a, ele vai ter um sentido maior do que uma caloria vazia, que ele vai tá te dando energia. A finalidade do açúcar é isso, te dar energia. E né, transforma em glucose, a célula consome glucose, né? Aí, e na fruta ela tá completa, ela tem tudo ali. Ela tem o açúcar, né? Carboidrato, ela tem os minerais e ela tem os nutrientes, as vitaminas. Tá, então eu vou fazer meu relato de um mês. Então, a primeira coisa, assim, que eu tinha esquecido de falar que geralmente as pessoas cortam açúcar porque elas querem emagrecimento. E também a saúde. E um tá aliado ao outro. Então, se você for uma pessoa que tem muito, um índice de gordura muito alto, assim, você pode notar, mas eu não sei se em um mês fica muito perceptível. Mas você pode notar um emagrecimento. Mas no meu caso, já que é um relato pessoal, no meu caso, eu não tive um emagrecimento. Na verdade, eu tava tendo emagrecimento porque eu tava com uma dieta vegana. Mas aí eu deixei, assim, sabe? Então, o que eu notei, como eu já tava muito magra, assim, o que eu notei foi um desinchaço por todo o meu corpo. Tipo, principalmente na barriga, assim, sabe? Foi onde eu mais percebi um desinchaço, assim, impressionante. Tipo, você quer ter uma barriga sarada, se você já for magro e mesmo assim sentir que a sua barriga é meio pneuzinho. Se você cortar o açúcar, você vai ficar com uma barriga sarada, tipo, daquelas pessoas lá. Que, enfim, tiras de coisas. Então, na minha experiência pessoal, um mês fez meu corpo desinchar. E isso foi muito bom, sabe? Foi impressionante, tipo, que às vezes você pensa, nossa, eu tô muito gorda e tal, mas não é, você só tá inchada e não sabe. E eu não sei o porquê, sabe? Não sei. Não me pergunte porque eu não sei, mas foi o que eu notei. Aí outra coisa que acontece é que eu já tinha falado, né, no outro vídeo,
o que a gente percebe mesmo é que comigo aconteceu o seguinte, do nada, todas as minhas espinhas, tipo assim, apareceram muito fortes assim, e aí elas foram sendo eliminadas, sabe? Até chegar um ponto em que já não tinha mais espinha. Então, outro efeito aí benéfico foi as minhas espinhas, elas reduziram muito, sabe? E eu tava até usando um produto ali pra acabar com a oleosidade e tal. E agora eu não tô usando mais. E minha, né, tem a pele muito oleosa. E mesmo a minha pele estando muito oleosa no momento, tipo agora eu nem lavei o rosto assim, tipo, eu normalmente lavo, mas o que que eu lavo? Eu não lavo com sabão, eu lavo só com água, porque eu não tenho mais essa necessidade de tirar o óleo da cara, porque ele que vai estar entupindo os poros, né, sei lá, infeccionar e formar espinhazinha. Apesar de que eu ainda tenho cravos, né, mas as espinhas parece que, tipo assim, foram embora, assim, desapareceram, já faz um tempinho aí, tipo, mas, assim, digo, no processo todo, quando eu tava um mês, ano passado, em julho do ano passado, de 2021, eu demorou muito para as minhas espinhas acabarem. Eu fiquei, tipo assim, quase um mês inteiro. Aí no final do mês, assim, mais ou menos, ou tinha acabado o mês, aí minha cara ficou limpa, assim. Enfim, foi isso. Então você fica tipo, ai, não tá me dando efeito nenhum, mas você tem que esperar até o fim do mês. Então esse é o efeito das espinhas. Se alguém tiver muita espinha, tipo, né? Pode ser que aconteça isso ou pode ser que não. Aí outra coisa que acontece que eu queria conversar é sobre a qualidade do sono, que na primeira semana, né, fica horrível, sabe? O sono ficou, tipo, muito ruim, sabe? Você não consegue dormir direito e tal, ou você acaba dormindo muito e não consegue descansar. E é estranho porque eu achei que minha qualidade do sono tinha melhorado, mas melhorou em um certo sentido, mas ao mesmo tempo eu tô tendo algumas dificuldades com relação ao sono, mas eu não sei o que é, né? Apesar de que tem, tipo assim, eu não consumo café, mas em alguns casos extras eu consumo e talvez aquilo dá uma balanceada aí. Ou quando eu tomo chá, eu fico com muito sono, então, ou seja, os efeitos aí de chá e café fazem um efeito bem forte, então eu acho que isso contribui aí para um sono de uma qualidade inferior ou superior. Por isso que eu ainda não senti um sono realmente revigorante. Quando você deita, você, sei lá, à noite, aí você, depois de 8 a 10 horas, dependendo, você acorda bem pra caramba, você não sente sono à tarde e você volta a dormir. Então eu tô em busca desse sono. E eu também não sei se é algo genético ou não, né? Então pode ser que eu tenha alguma predisposição à insônia ou alguma outra coisa, ou tipo sono excessivo, talvez exista isso. Não sei. E eu ainda não sei, né? Então a minha qualidade de sono eu diria que não foi resolvida, mas que quando você tá em processo de cortar o açúcar, ela fica no pior estado que você não gostaria de ter. Que eu tive, né? Pode ser que você não tenha, né? Pode ser que não tenha, né? Então tá ótimo. O outro efeito que você tem é que depois de um mês, ou durante o mês, assim, você acaba notando que você consegue sentir o sabor dos alimentos. É muito incrível essa parte, porque quando, gente, até quando eu vou comer uma banana, ela fica com um gosto muito, muito doce. Muito doce. Por exemplo, é que nem eu diria que a fruta mais doce que eu conhecia, né, quando eu tava consumindo açúcar, era o caqui. Era uma fruta muito doce. Caqui e tâmara eram as frutas mais doces. Mas aí,
eu cortando o açúcar agora depois de um mês, assim, que foi dia 9 de dezembro até 9 de janeiro, eu notei que todas as frutas que eram levemente doces, agora estão bem mais doces. Por exemplo, nossa, principalmente a manga, ela tá muito doce mesmo. Mas alimentos como banana, tipo, banana não é tão doce assim. Mas excluindo alimentos cítricos, tipo, porque faz um tempo que eu não como laranja, agora eu tô parando pra pensar assim. Mas alimentos como pêssego, geralmente o pêssego ele tem um sabor leve, mas eu senti a doçura do pêssego. E um outro impressionante é a ameixa, que ela costuma ser bem azedinha. Eu também, talvez seja a época do ano e a qualidade da fruta. Mas a ameixa tava muito doce, sabe? E eu fiquei, uau, isso pra mim equivaleria a estar comendo uma colher de açúcar sem nada, tipo açúcar cristal, aquele branco lá, de meio cristalizado assim, sem nada. Equivaleria a estar comendo uma ameixa, só que saborizada e com um leve azedinho que vem da casca. A casca que é a parte azedinha, mas o interior assim tava bem docinho e eu fiquei, uau. Não sabia disso e é incrível, assim. É bom que no Réveillon geralmente tem muitas frutas, né? Então eu fiquei mais pela comida, assim, arroz, feijão, etc. E aí você tem que comer muito mesmo, tipo assim, coma bastante pra você, quando aparecer a parte dos doces, ou tipo, se você tiver numa festa de aniversário, e aí você ficar tipo, isso é pra quem quer mesmo, né? Pra quem quer cortar o açúcar, por isso que eu tô falando. Que antes de você chegar na festa de aniversário, coma um prato cheio de arroz, feijão, sei lá o que mais. E aí você vai ficar tão cheio que você vai ficar, eu vou não deixar esse doce pra lá, sabe? E outra coisa é, não olhe para o doce, porque tem um ditado, mas eu não sei falar direito. Parece que é até bíblico, não sei. Que é tipo, os olhos, não olhe para aquilo, porque senão os olhos podem meio que te condenar, assim, sabe? Se você ficar olhando muito para aquela coisa, você vai ficar com vontade. Então, se tiver um doce na frente, não olhe, sabe? Não olhe. E, gente, até essa parte aí do olhar é útil para tudo, sabe? Se você não quer comer carne, evita ficar olhando para ela, porque ela vai começar a ser uma tentação. É tipo, sei lá, se tiver alguém muito. é, se você estiver extremamente concentrado, tipo assim, querer fazer alguma coisa, e aí tiver alguém que tá, uma pessoa mesmo, física, que tá ali né, você tá olhando pra pessoa e tá te atrapalhando, então não olhe pra pessoa, porque aquilo vai te atrapalhar. Então, é uma dica, assim, que vale pra tudo, assim, tipo assim, é ruim não, né, você conversar com alguém não olhando nos olhos, é ruim, tipo assim, eu não recomendo isso. Na verdade, eu desrecomendo. Mas se um caso de frutas ou algum alimento que você deva evitar, por exemplo, não quero mais comer carne. Então, se tiver tendo um churrasco, pelo amor de Deus, não olhe pro churrasco. Se tiver aquele cheiro lá perto, sai do cheiro. Principalmente nesse momento de transição, evite ficar em lugares onde tenha a sua tentação, a sua maior tentação, sabe? E é difícil. E eu tenho que falar que depois de um mês, sua vontade de comer açúcar ainda não some, porque talvez você já tenha aí 10 anos direto comendo açúcar todo dia, ou 20 anos, ou 30 anos. Então, para você parar em um mês, não tem como. Então, o efeito de um mês de corte de açúcar, ele ainda, você não vai conseguir liberar essa tentação de comer o açúcar, de comer o açúcar refinado, que estão nos doces, nos bolos.
etc. E aí, o outro benefício que eu senti do corte de açúcar foi, gente, eu acho que eu devo até estar antigamente com predisposição a diabetes, com pré-diabetes, é, porque um dos efeitos da diabetes é que quando você tem algum corte, você tem uma ferida, ela demora muito a cicatrizar. E eu tava tendo uma coisa meio assim, tipo, tava demorando a cicatrizar as feridas, assim, que eu tava tendo, tipo, cortei aqui, ralei aqui, aí demora muito pra cicatrizar. E aí, nesse tempo de um mês, eu notei que houve uma melhora na minha cicatrização. Que é algo que eu fiquei, uau, sabe? Tipo, meu Deus, aquilo foi muito bom. Tipo, esse mês aí que a gente acaba mexendo com comida mesmo, né? Aí eu cortei meu dedo 2 vezes, né? Um na mão direita, outro na mão esquerda. E, gente, ainda tem o formato aqui de cicatriz neles, né? Mas na hora que foi fechar, né? Porque às vezes a ferida fica aberta e fica sangrando, sangrando toda hora, sem parar. E aí eu senti que ela deu uma fechadinha assim, avançou um pouco na cicatrização. Não, tipo assim, num dia já fechou tudo, sabe? Mas ela deu uma avançada, cicatrizou bastante. E isso eu percebi. São detalhezinhos que são importantes, porque você. Pra manter motivado também, porque às vezes perde o sentido de por que que eu tô deixando de consumir isso, eu quero ter uma vida boa, tipo assim, eu quero comer muito açúcar, deixa a vida me levar. Mas a minha filosofia não é essa. Eu não vou deixar a vida me levar. Eu tenho que fazer eu mesmo, né? Eu mesmo conduzir a vida que te foi dada, né? A sua própria vida, no caso. Então, foi muito benéfico essa parte da cicatrização, né? Nossa, eu tava aqui pensando que tinha uma época, agora já pensando em outro efeito, que eu tava achando que o grau do meu óculos tinha aumentado justamente porque, além de eu ficar em um ambiente relativamente escuro, assim, sabe? E com a tela do computador também e tal. E também pelo excesso do açúcar, e também pela falta de algumas proteínas pro corpo tá regenerando não, tipo, reconstruindo. Tinha dado um aumento muito do meu grau e eu pensei que nesse tempo, assim, de um mês, né, eu sentiria uma melhora na minha visão. Mas eu entendo que é impossível, eu já ouvi falar disso, que é impossível algumas partes do olho serem regeneradas, assim. Mas uma coisa que deu pra notar é que às vezes quando eu comia muito açúcar, a minha visão ficava muito mais embaçada. E eu acho que tem a ver com a pressão, alguma coisa assim, sabe? Então talvez seja até outra coisa, talvez não tenha a ver com açúcar em si. Mas tô aqui deixando esse relato, né? Quem sabe tem alguma coisa a ver. Mas eu ficava nessa esperança de que talvez depois de um tempo a minha visão ia dar uma melhorada. Mas ela não melhorou, sabe? Então, é, não é pondo expectativa demais, mas foi tipo, será que vai melhorar a visão ou não? Não, ela não melhorou. Mas quem sabe eu depois de alguns meses melhore. Mas o que eu senti, assim, ainda não totalmente, foi a minha visão ficando menos embaçada, porque às vezes ficava muito, extremamente embaçado, mesmo, ué, eu tô usando tal grau aqui, mas mesmo assim tá assim, aí melhorava, voltava, melhorava, então eu não sei bem o que que é isso. Mas se eu senti alguma melhora, muito leve, tipo assim, não sei, eu acho que o corte do açúcar talvez não tenha muito a ver com isso. Mas eu fiquei com meio que essa sensação de que, nossa, será que se eu cortar o açúcar a minha visão vai melhorar? Então, não aconteceu isso. Então era isso que eu queria falar.
nesse relato, que não melhorou, mas quem sabe eu possa melhorar, porque eu senti até uma levezinha, quase nada, né? Então aí isso me dá algumas gotinhas de esperança, né? E por quê? Porque quando a pessoa tem diabetes, a visão dela depois de um tempo vai escurecendo, né? Vai dando uma coisa chamada glaucoma, a visão dela vai perdendo. Por isso que eu fiquei, ué, então se eu reduzir, talvez a minha visão melhore. Então essa é a justificativa aí. E a outra coisa que no ano passado não aconteceu, mas agora aconteceu esse efeito e eu tô tipo, uau, será que é isso mesmo ou não? E eu associo a ele porque, com relação aos pés, porque quem tem diabetes ou tá desenvolvendo diabetes, tem uma coisa que fala que o pé vai ficando mais cascudo, eu não sei dizer a palavra certa, mas vai formando calos assim no pé e tal. E, e quando eu fiz um mês ano passado, não tinha acontecido isso, mas agora talvez eu introduzi uma alimentação mais proteica. E aí, quem consome muita proteína, a pele descama mais, né? Depende de cada caso, mas comigo, com meu irmão, aconteceu isso. Meu irmão comia muita proteína e a pele dele, na mão dele, descascava. Tipo, uau, ele consumia muito ovos e aí a mão dele ficava descascando muito. Só que aí, no caso, isso nunca aconteceu comigo. A minha pele descascar da mão, não. Acontecia só, sei lá, quando eu tinha alergia a algum sabonete, coisa assim. Aí ficava coçando até descascar. E aí, esse efeito de agora, eu quero falar ele porque eu li e tal, que quem tem diabetes, a pele do pé vai ficando mais dura. E aí, esse efeito de agora, desse mês agora de dezembro a janeiro, é, a minha pele do pé tá toda descascando e ela tá ficando mais fina, tipo, tá ficando mais macia, mas não tá totalmente, mas ela deu uma modificada, sabe? E eu tô muito impressionada com isso. Porque a princípio eu pensei, uai, por que que e tava descascando muito, muito mesmo. E eu pensei, uai, será que eu tô com fungo ou coisa assim? Mas eu não tô. Eu hum, não tá com mau cheiro, não tá com, não tá dolorido, não tá avermelhado, não tá de outras cores, então o que que poderia ser, né? Então por isso que eu acho que talvez algum dos efeitos aí, mas eu acho que é uma coisa meio rara assim que aconteceu, porque não tinha acontecido antes. E ainda, tipo assim, eu não sei o nome dessa parte aqui, qual que não sei. Tem uma parte do pé que ela é mais durinha mesmo. E ainda, tipo assim, ela né? Mas ela deu tipo assim, não é uma maciada, tipo, não tá macia, mas ela tá, tipo, descascando, tá saindo a pele, tá ficando mais. Dá pra sentir, sabe? Tipo, a parte macia, assim, sabe? Mas não é que tá e tá, entendeu? Mas é uma coisa que eu fiquei, uau, como assim? Impressionante. Agora, eu não sei outros efeitos aí que tem, mas até comentei no vídeo de uma semana que os níveis de energia durante o dia eu não fico mais com queda de energia. Tipo, eu tô andando, tô caminhando, eu tô limpando a casa, eu tô na rua. Eu não sinto queda de energia brusca. Tipo, meu Deus, eu acho que eu vou desmaiar, sabe? Eu não sinto mais isso. Então, isso aí foi perfeito. Então, aquilo lá era o açúcar mesmo e pronto. E esse é o relato. Ah, e esse é o relato. Mais uma coisa aqui que eu queria falar é sobre o adoçante. Então, se caso esteja muito difícil para você ficar sem um alimento com açúcar, você pode
colocar o adoçante, assim, mas você tem que tomar cuidado. Muitos cuidados, no caso. Muitos, muitos, muitos. Porque, assim, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Foi durante o mês ali, lá pro meio do mês, eu fiquei com muita vontade, muito louca de comer açúcar. E aí chegou no ponto que eu não tava dando conta, ou seja, eu já tava lá naquele. A gente entra direto, quase toda hora, nesse inferno que é. Você tá toda hora com muita vontade, tipo, de consumir aquela coisa como uma pessoa viciada mesmo, né? Viciada, tipo, que nem pessoas viciadas em nicotina ou crack, sei lá. Não, fala que crack não vicia, né? O crack vicia, não sei. Ahn, eu acho que esse vicia. E o adoçante eu recomendaria só se você tá com muita vontade de comer o açúcar. Então eu recomendaria, tal, apesar de que eu não fiz isso, porque eu acabei consumindo bastante o adoçante durante um mês aí. Tipo, quando eu ia tomar o chazinho, apesar de que hoje eu tomei chá sem adoçante, mas. Ontem, por exemplo, eu tomei só chá com adoçante, sabe? Então, eu não recomendaria o adoçante por quê? Porque o adoçante, depois que você toma o adoçante, você fica com uma vontade muito grande de comer açúcar. Então você tem que ter um nível de resistência ainda mais alto pra você não pegar o doce lá e comer, sabe? Então por isso que eu não recomendo açúcar, porque tipo assim, é tirar em si próprio. Eu fiz isso porque eu tava bem consciente disso, de que se eu tomasse alguma coisa com adoçante, eu ficaria com vontade de consumir açúcar. Eu tava muito consciente. Então, às vezes, a pessoa não tem consciência de que se você tá comendo alguma coisa com adoçante, ele vai te dar uma vontade de comer açúcar. É uma relação meio estranha ao mesmo tempo, né? Mas é tipo, quando você come açúcar, você fica com mais vontade de comer açúcar. É uma relação meio assim, só que o adoçante, ele meio que te faz isso. E outra coisa que eu não recomendo adoçante é porque ele tá associado aí com casos de pessoas que vão tendo perdas de memória e etc. Por isso que eu não recomendo você tá consumindo, né? Nesse caso, mano, quem quer ter perda de memória? Então, aí você fica tipo, então eu prefiro comer açúcar do que adoçante, né? Então, sempre que puder, consuma frutas. Mas é porque assim, né? Aqui em casa não tinha fruta todo dia, então eu pegava adoçante. Por isso que você consegue levar a vida muito bem aí, 5 anos sem comer açúcar, porque você tem o adoçante aí, né? Mas eu não recomendo, porque ele ele vai te dando vontade de comer açúcar. Quer dizer, é o que aconteceu comigo, né? Pode ser que não aconteça com você. Então, e essa parte do adoçante é perigosa, porque você não sabe se você tem intolerância à fenilalanina, que ela vai meio que emborrecendo a pessoa no sentido de vai causando alguns distúrbios mentais, assim. Então toma cuidado, Deus me livre, tipo, não recomendo por isso, né? E se você aí consome adoçante, tome cuidado, tá? Porque pode ser que seja muito perigoso, porque eu diria que um químico desse é muito pior do que um açúcar. Mas aí, tipo assim, se você tá numa festinha de aniversário de criança e sem opção, então, né, a gente não pode negar aí. Se você quer um benefício em alguma parte, você meio que tá fazendo, tipo, um sacrifício, né? Tipo, eu tô deixando de comer isso pra um bem maior, então, é isso. E foi um erro meu que durante esse um mês eu acabei usando bastante, assim, de certa forma, quase todo dia, infelizmente. Então, por isso que eu, assim, não, quase todo dia não, assim. É que minha mãe fez coalhada aí e
coalhada, ela, ela é boa porque ela quebra a lactose, sabe? Quem tem intolerância à lactose é perfeito, porque ela quebra a lactose e aí você consegue consumir o leite. Porque eu não tava consumindo nenhum tipo de leite. E aí quando eu voltei a consumir, eu tava aí quase um ano, eu acho. Tava um ano aí sem consumir leite. Aí quando eu voltei a consumir, eu comecei a sentir os efeitos que ele me causava de antes. E aí a coalhada foi uma boa alternativa, apesar de quando eu era mais nova eu odiava. E por causa que era muito azeda e tal. Aí eu comecei a entender, tipo assim, associar um gosto bom, colocar com fruta e tal. Tipo, como pra mim manga era muito doce, só de eu colocar manga na coalhada, meu Deus, já ficava muito doce, eu não precisava pôr nada. Quando eu colocava pêssego, já ficava perfeito. Mas às vezes eu colocava só coalhada com nada, aí eu até comia. Mas aí ficava muito tipo, tá muito sem graça, eu não gosto muito desse azedo, talvez. Aí eu colocava umas 3, 4 gotinhas ali. Mas é um perigo, eu pequei nessa parte e eu não, assim, meu projeto aí é não consumir açúcar refinado, mas eu não quero substituí-lo por adoçante. Porque é isso, né? Não quero substituí-lo, eu quero cortá-lo e não substituí-lo. Sai da minha vida, é isso, sabe? E foi isso. Mas pra você que tá com um desejo muito forte de açúcar, compra tâmara, que é muito doce, muito. Ou caqui, meu Deus, é muito doce. Ou manga, né? Você deixa a manga bem madura, assim, ela vai ficar muito doce. Ou qualquer fruta, porque depois de um tempo seu paladar vai ficando mais. Você vai sentindo doce até onde não tem doce, sabe? Tipo, arroz pra você fica doce. Arroz, gente. Amido. Tipo, pão de queijo. Pão de queijo não contém açúcar. Não tem, tipo. Mas o polvilho, que é feito de amido, aí você vai sentindo meio que o docicado ali, sabe? E sobre o amido, que é um carboidrato que ele se transforma direto, né? Tipo, ele já quebra na saliva quando você consome amido. Eu tô consumindo, sabe? Porque ele é um carboidrato refinado, né? E carboidrato se transforma em açúcar. Mas o meu objetivo mesmo é o açúcar refinado, porque ele já cai na corrente sanguínea direto e aí ele dá esses picos de índice glicêmico que fazem mal, que aí te dá déficit de produção do hormônio da insulina, que aí acaba com o seu fígado e tal, e aí você não consegue regenerar isso, seu corpo aí, cicatrizes e outras coisas que é o que acontece com a pessoa que tem deficiência insulínica, que é o diabetes. Então, é isso. Tchau!